Dando continuidade, essa jovem, ela fala, e se vocês quiserem pesquisar, sintam-se à vontade, e existem outros relatos também de vários outros jovens que foram parar na UTI em coma alcoólico pela forma, né, pelo comportamento abusivo dos jovens. E aqui está outra história muito bonita, que teve um resultado positivo. Ele é um médico, o nome dele é Alexander Eben. Vocês também podem estar pesquisando, que ele é um profissional de saúde, ele é um médico neurologista, e do nada ele acabou tendo uma infecção na meninge. Essa infecção foi o que levou ele ao coma. Ele passou uns dias em coma e ele teve experiências lindíssimas, onde ele se encontrava em um local muito sujo, depois ele passou a ir para um lugar muito limpo, e lá ele teve várias experiências. Enquanto ele estava no coma, ele teve diversas experiências, e ele conta essa história, até porque tem um livro dele também. Então gostaria que vocês estivessem, né, e pesquisassem a história dele em relação a isso, ao coma. Ah, professora, por que a senhora está falando isso? Eu vou explicar o motivo de uma pessoa, quando está em coma, começar a imaginar essas coisas ou não é mesmo? Então eu vou explicar se é uma imaginação, se é uma alucinação, se realmente aconteceu, e assim sucessivamente. Vamos lá. Aqui também é outra história, onde ela entrou em coma, e o legal aqui, gente, é que os profissionais de saúde usavam o quê? Estímulos externos. E qual é esse estímulo externo? É que ela estava em coma, depois ela saiu do coma, e durante o coma, os profissionais de saúde levavam o bebê para estimular e o cérebro captar essas informações, tá? Aí eles colocavam o bebê no colo dela, o bebê ficava para que ela respondesse a esses estímulos externos. Foi o que eu falei para vocês. Embora muito profissional de saúde fala que isso não existe, existem outros que falam totalmente o contrário. Então vamos lá. Uma pessoa em coma, como é que eu sei se uma pessoa está em coma, se ela está me ouvindo, se ela não está ouvindo? Eles geralmente usam, gente, uma escala chamada escala de coma de Glasgow. Essa escala, ela é conhecida como ECG, ela serve para avaliar neurologicamente um paciente. Geralmente, quando o médico da UTI chega próximo ao paciente, ele pergunta, aperte minha mão, faça isso, faça aquilo, dando ordens para que o paciente possa tentar responder de forma fácil e que o médico possa entender. Como assim? Uma pessoa que sofre um traumatismo craniano, ele apresenta dificuldade ele tem dificuldade em falar, por exemplo. Então nós profissionais usamos bastante Glasgow. Para quê? Para facilitar a comunicação. Então ele fala, se você está me ouvindo, abra os olhos. Aí se ele não abre, ou se ele abre, levam o score. O que é esse score? Esse score é uma numeração quando a abertura ocular é 4, ou seja, espontânea. Então, os médicos, eles fazem essas perguntas baseando-se na escala de coma de Glasgow. Como assim? Resposta verbal. Eles falam assim, se você está me ouvindo, fale alguma coisa, fale ou pronuncie algum som. Então aqui, e se a pessoa responde de forma consciente e orientada, está certinho que ela leva uma pontuação 5.
tá? Aí 4, confusa, palavras inapropriadas, palavras incompreensíveis ou nenhuma. Lembrando que nenhuma serve para as 3 variáveis, tá? Abertura ocular, não teve abertura ocular, leva 1 ponto. Resposta verbal, o paciente não respondeu verbalmente, leva também 1 ponto. A resposta motora é a que nós mais usamos, né? Se você está me ouvindo, levante a perna, aperte a minha mão, é assim que acontece numa UTI. Então, geralmente o paciente, quando ele está ouvindo a pessoa e consegue entender, ele tem uma resposta. Aí o médico fala, levanta a mão direita. E ele levanta a mão direita, ele está ouvindo e ele está consciente e orientado. Quando não, aí ele também leva as pontuações. Obedece comandos? Sim. Se ele faz certinho, levantou a mão direita, então 6. Ele localiza a dor, 5. E assim sucessivamente. Movimento de retirada, flexão anormal, extensão. Flexão é quando ele flexiona os braços em direção ao tórax. Extensão é como ele estica, quando ele estica o corpo inteiro, tá? E nenhuma leva 1 ponto. O total máximo 15, mínimo 3. Intubação, quando o paciente necessita de ser intubado, 8. O que eu estou falando aqui, pessoal, é que nós, profissionais de saúde, em pacientes que estão na UTI, geralmente a gente realiza isso aqui, tá bom? Então, a classificação varia de 3 a 8, é considerada grave ou gravíssima, tendo necessidade de uma intubação imediata. Classificação de 9 a 12 pontos, moderada de 13 a 15, considerada leve, tá? Moderada, 9 a 12, 13 a 15, leve. Ah, como assim 13 a 15? Aqui, ó, cada uma dessas, cada coisa que você fez, cada variável que você fez, o paciente ele leva uma score ou uma pontuação. Esta pontuação ela vai ser somada, as 3 pontuações vão ser somadas e vai ser classificada em 8, 3 ou 15. Exemplo, você pediu para o paciente abrir o olho e ele abriu espontaneamente, ele leva 4. Aí você pede o paciente para conversar e ele está totalmente orientado. 4 e 5, 9. Aí vem aqui em resposta motora e o paciente ele apresenta uma resposta, uma variável, não tem, ele consegue ouvir, consegue falar, consegue abrir os olhos, mas ele não consegue movimentar, ou seja, recebe 1. Aqui, ó, 4 mais 5, 9, mais 1, 10. Ele está classificado aqui, ó, como o quê? Grave, leve ou moderado. Ele é considerado uma classificação mediana ou moderada, tá bom? A classificação de 9 a 12 pontos é considerada moderada. Ou seja, é uma intubação grave? Não. É uma intubação leve? Também não, tá? Aqui é a mais atualizada, onde entra a resposta pupilar. Lá eu mostrei, eram só 3, aqui entra a resposta pupilar. Apenas uma reage ao estímulo luminoso, ou seja, nós temos as 2 pupilas, apenas uma pupila reage ao estímulo, então ela recebe pontuação. E essa aqui, reação bilateral ao estímulo, ou seja, as 2 recebem estímulo, tá? E quando nenhuma, exemplo, geralmente um paciente que apresenta um traumatismo crânioencefálico, ele não apresenta nenhuma reação pupilar luminosa, tá bom? Então, é por isso que os médicos eles fazem esse procedimento para avaliar o nível e a extensão em que o paciente se encontra. Ah, o paciente está voltando do coma, não tá? Como é que eles fazem isso? Relacionados, tá? A Glasgow, eles fazem isso usando a escala de coma de Glasgow. E o que os médicos dizem sobre o coma?
Gente, o paciente em coma, ele tem um importante órgão neurológico, né? O importante órgão neurológico desligado. Lembra que eu falei para vocês? É como se o interruptor, se vocês desligassem o interruptor e resposta nenhuma chega no cérebro. Pode até chegar, pessoal, só que não é captada as informações. Ou seja, o pé manda informação, você faz uma massagem no pé, os neurônios mandam informações para o cérebro, porém essas informações elas não são captadas e não há estímulo nenhum. Então, as estruturas dos neurônios, do tronco encefálico principalmente, regulam o estado de sono-vigília. Por que esse estado de sono-vigília? Porque é nesse estágio onde o cérebro fica. O cérebro não fica nem dormindo, que é o sono, e nem o vigília, que é o acordado. Então, o problema está no tronco encefálico. Ou seja por um dos motivos, por qualquer causa explicável ou inexplicável. Então, os neurônios, eles passam, ele regula, ele vai para o cérebro, porém não é captado pela estrutura do sono-vigília. E, além do mais, é o nosso central ou centro de comunicação. Lembram que o nosso cérebro é o nosso carro-chefe, ou seja, se algo acontecer com o cérebro, todos os outros membros, todos os outros corpos também padecem com o problema. Então, é nosso centro de comunicação. Se esse centro de comunicação ele desliga, obviamente nenhum dos outros corpos vai funcionar com tanta eficiência. Então, o que acontece? O cérebro, ele simplesmente não processa as informações. E onde é que a gente recebe estímulo, gente? O nosso principal estímulo são pelos olhos, é onde a gente consegue ver as diversas cores através de pixels, conseguimos diferenciar as cores, e também pelo tato. Nós temos diversas informações a ser enviadas para o cérebro. Porém, o cérebro ele não capta essa informação. Lembrando que tudo que a gente vê através dos olhos, essas informações, elas são processadas na região occipital, nessa região, e aonde ocorre um armazenamento de memória a longo prazo, galera, tá? Essas de curto prazo a gente esquece. Por quê? Semana passada você foi a algum lugar e esqueceu o que fazia. Essa é a de curto prazo. Ou você passa de bicicleta, fala com alguém e você esquece com quem você falou, enfim. Ou a cor da roupa, por exemplo, dessa pessoa que estava andando com você ou que você parou para cumprimentá-la. Isso são memórias a curto prazo. As de longo prazo são aquelas que vocês vão adquirindo desde a infância e que vocês conseguem ter acesso a elas. Então, essas informações não chegam ao cérebro. Mas como é que o cérebro, pessoal, como é que algumas pessoas voltam do coma e relatam que ouviu vozes de parentes, que parentes ajudam no processo, que teve esses sonhos. O que acontece? Como explicar isso? Então, alguns neurologistas afirmam que o paciente em coma não sente nada, sem percepção. Então, isso é muito contraditório. É aí onde entra, o sobrenatural ou misticismo conhecido por outras pessoas. Variam bastante, porque alguns médicos, lembram que eu falei para vocês do conceito inicialmente? Alguns médicos relatam que o paciente pode sentir e perceber tudo ao seu redor. Por que ele pode perceber tudo ao seu redor? Por que ele tem essa capacidade, gente? Porque ele urina. O paciente ele simplesmente urina. Ou seja, se ele não urinasse,
concorda comigo que se ele evacua, se ele faz as necessidades fisiológicas, significa que o cérebro não foi desligado 100%? Concordam comigo que o cérebro ainda continua recebendo e processando as informações? Então, significa que ele tem facilidade de receber o estímulo externo e processar esse estímulo e acabar voltando do coma. Enquanto outros falam que o paciente ele não tem essa percepção e essa capacidade. Embora eu também acho que o mesmo tenha estímulo e que o cérebro simplesmente por algum motivo não consegue processar as informações, embora ele não tenha desligado 100%. Por quê? Você concorda que se o paciente ele esquece, o cérebro dele desliga, ele não vai evacuar e nem vai fazer a micção dele. E no coma ocorre todo esse procedimento. Olha que contraditório. Então, fica a um critério de vocês acreditar se o paciente tem ou não essa percepção, se tem, se não tem, tá? É o critério de cada um de vocês. Aqui eu coloquei por quê? Porque alguns neurologistas afirmam que existe uma parte do nosso cérebro que libera substâncias e essas substâncias vão parar no córtex do ser humano ou do paciente que está em coma. Quando chega nessa área do córtex, o paciente começa a ter esses processos de alucinação, que por vezes algumas pessoas falam que são alucinações e outras pessoas afirmam que realmente aconteceu e que isso não é uma alucinação, e sim algo sobrenatural e inexplicável. Então, isso também fica ao critério de vocês acreditarem se sim ou não, tá? Então, existe mesmo essa parte que libera substâncias e essas substâncias acabam parando no córtex pré-frontal, prejudicando ou causando alucinações. Isso fica a critério de vocês. E aqui eu coloquei que as informações, elas são transmitidas através dos olhos, tá? É a nossa principal fonte de transmissão de informações, mas de captação de informações, e não transmissão, tá bom, gente? É a captação de informações. Mas nosso corpo também é um meio de captar informações através de meio exógeno, meio externo, melhor dizendo, o toque, o abraço. Isso também são informações enviadas aos cérebros e nós podemos responder esse toque de forma ruim ou de forma boa. Então aqui está explicando como é que ocorre esse processo de alucinação ou não, né? Enfim. Só que aí, o coma, existe uma complicação. Que complicação é essa do coma? Ah, professora, uma pessoa do coma, ela pode ficar mais complicada do que ela já está? Pode, gente. Ela pode apresentar a síndrome do encarceramento. Essa síndrome, ela é bem apresentada em um filme e eu vou falar para vocês. É uma rara condição, onde os movimentos do corpo inteiro são paralisados, com exceção dos olhos, mas as faculdades mentais mantêm-se perfeitas. Ou seja, existem pacientes que teve um trauma e eles não querem voltar, ou é como se eles não quisessem acordar daquele estado. Isso é síndrome do encarceramento, o que é muito difícil a pessoa voltar. Por quê? Geralmente pessoas que apresentam síndrome do encarceramento acabam entrando em óbito. Então o filme é Escafandro e a Borboleta. Recomendo vocês assistirem, até porque eu vou passar esse filme para vocês assistirem. E é um filme muito legal e fala sobre todo o processo aí, todo esse processo. Aqui também falando do estímulo externo que acontece. Muitos médicos acreditam que isso facilita
o acordamento ou o despertamento da pessoa, enquanto outras pessoas, outros profissionais, neurologistas, acham que isso é apenas uma bobagem, tá? Aqui mais uma vez, quando ocorre esse processo, acredito que isso facilita as informações emitidas ao cérebro e uma resposta, e acredito que essa resposta, com o tempo, ela possa chegar, ou não, né? Ela ocorre, a síndrome, voltando da síndrome, ela ocorre devido à incapacidade do cérebro de comunicar-se com os outros músculos, devido à fraca recepção dos impulsos elétricos. Lembra que eu falei para vocês que existem, as informações, elas são passadas do meio externos, através dos impulsos elétricos, que chegam ao cérebro, porém o cérebro pode ou não captar essas informações. Em alguns casos, a síndrome causa paralisia total, apresentando um quadro semelhante à morte cerebral. Em outros, o paciente consegue mover os olhos verticalmente e eventualmente as pálpebras. É o que relata de forma bem clara e bem concisa do que eu estou falando no filme aí do Escafandro e a Borboleta, que é o tema do filme, tá? Atualmente, esta condição, a síndrome do encarceramento, é incurável e a grande parte dos portadores morrem no primeiro ano após entrar nessa condição. Então, aqui entra outro fato, misticismo ou Deus. Aqui fica ao critério de vocês. Por quê, gente? Lembra que eu falei para vocês que a medicina, a matemática, embora a matemática seja conhecida como a ciência mais exata, ainda assim nós sabemos que ela não é 100% exata, porque se ela fosse exata não existia números negativos e nem números quebrados, conhecido como aqueles números pequenininhos, né? Quanto mais a saúde, é onde a gente pode ver diversos milagres acontecerem, ou apenas misticismo, ou apenas um tangenciamento da medicina. Isso também fica a critério de vocês acreditarem ou não. Então aqui eles falam que uma pessoa que entra em coma, eles falam que a alma foi para fora do corpo, que passearam no céu ou no inferno, enxergaram tudo ao seu redor. Então a questão é, vocês acreditam ou não acreditam nessa história? Assistam o caso do Dr. Alexander Ember, do neurocirurgião, e eu vou deixar o link dele para vocês entenderem melhor essa história, tá bom? Aqui tá a história dele, só que o vídeo não tá reproduzindo, e eu vou deixar o link disponível para vocês assistirem, tá bom? Aqui, depois de todo esse procedimento, depois de toda essa história, ele escreve um livro. E esse livro é Uma Prova do Céu. Não vou contar o que acontece, espero que vocês assistam o vídeo. E eu vou deixar, gente, outro link para vocês assistirem do que acontece com as pessoas quando elas voltam do coma. Então, vocês já entenderam que o coma é um processo difícil de se lidar, porém, temos que acalmar os familiares, temos que nos posicionarmos diante de situações difíceis e rotineiramente dentro de uma terapia intensiva, diante de uma UTI onde o paciente apresenta em coma, e vocês sabem das funções de vocês dentro dessa terapia. Vou deixar os links para vocês acessarem e espero que vocês acessem e assistam, porque é bem interessante, apesar de ser bem contraditório essa história, tá bom? Mas ela é bem interessante. Aqui eu deixei o livro só a critério de curiosidade para vocês, se vocês quiserem ler ou fazer qualquer coisa, tá bom? Então é isso, galera, e bye bye, turma!